meu maior aprendizado no MOL de todos, assim, eu considero que existe sim, né, a possibilidade de ter vida em terrenos áridos, em terras secas, né? E aí eu estou falando desses lugares, são os contextos que nós habitamos, seja nas escolas, nas faculdades, nas empresas. Existem sim muitos terrenos secos para que a gente possa plantar, né, a semente da heterodireção, plantar novos caminhos, novos sabores, novas possibilidades. Mas é um lugar que a gente precisa trabalhar com amor essa terra, ter empatia, sabe? Ter cuidado, ter carinho com esses lugares, porque o meu desejo de aplicar e de fazer acontecer nesses ambientes não poderia ser maior do que a resposta, o tempo de resposta das pessoas a esse novo, sabe? Então, esse foi um grande aprendizado. Eu estou em vários contextos de aprendizagem, como área de educação em empresas, professora de jovens, enfim, mentorias, e esses lugares são propícios, sim, para utilizar as arquiteturas, mas eu consegui entender que eles precisavam ser cuidados, lapidados e ter muito carinho com essas pessoas, porque, de fato, nem todo mundo aceita, nem todo mundo compreende verdadeiramente que a autodireção também é assumir o comando da própria vida, né? E quando a gente chama para essa responsabilidade, muitas vezes a gente foge para esse lugar do hétero dirigido, né? Eu prefiro esse lugar comum, esse lugar que vai me trazer mais segurança. Esta que você escutou é a Mônica Mota, que, como ela mesma diz, é uma metamorfose ambulante, contando um pouco sobre o seu processo de aprendizagem no MOL. Em nosso papo, falamos sobre mudanças, autodireção, sobre formas de aprendizagem, sobre biblioteca humana e a importância da escuta, sobre cultivar ambiente de aprendizagem e sobre o fato de que, às vezes, se não existe uma forma de aprender, simplesmente podemos criar uma, que é exatamente o que fazemos como arquitetas de aprendizagem. Então, se você tem um pouco de curiosidade sobre o que é essa tal de aprendizagem autodirigida, espero que a conversa gere insights para você, assim como foi para mim. Bora escutar este mau papo? Se pode repetir, recado, Mônica, super obrigada de novo por ter topado vir conversar. Tô amando todos os papos e acho muito legal quando eu tenho um contato novo e eu, né, fuço ali no carômetro e vejo quanta potência eu posso escutar de outras pessoas. E como eu começo todos os papos, eu vou pedir então para você se apresentar, né, como hoje você, né, quem é você assim hoje? Então, antes de falar de mim, vou falar o que a gente estava conversando lá. Primeiro, aprecio verdadeiramente, né, sua iniciativa de trazer essas conversas, de trazer essas histórias, porque acredito que através das histórias das pessoas a gente também conhece a nossa, né, reconhece a nossa própria história. Então, de verdade, fico muito feliz de você estar fazendo isso. Bem, quem sou eu? Eu venho me perguntando isso mais ou menos assim, uns 5 anos, de forma mais intencional, sabe, Fê? Porque eu entrei num processo realmente de reconhecimento, né, de entender quem sou eu nesse mundo. E aí, considerando, claro, também esses aspectos de quem sou eu, uma mulher branca e com privilégios nesse mundo hoje, né? Então, se eu for falar assim, em termos de personalidade, né, eu sou uma pessoa que tem uma mente muito inquieta, sou muito curiosa, eu sou questionadora, eu sou investigativa, e isso, de alguma forma, às vezes é um pouco caótico também, sabe? Assim, um valor que me governa muito é o senso de justiça, e aí eu tento, dentro desse questionamento de quem sou eu nesse mundo, com esses privilégios, eu tento o que eu posso fazer para minimizar essas tensões que eu tenho em relação às injustiças, né? Então, eu busco alguns caminhos para isso. E uma crença que eu tenho muito forte é que, para mim, assim, sempre, as mudanças é um movimento, sabe, que me faz sentir viva. Apesar de uma última mudança em minha vida estar, assim, me sacudindo muito, que foi a mudança de estado, né? Eu sou carioca, a minha vida inteira, né? Morando no Rio. E aí, nos últimos 4 meses, eu vim para Vitória, em consequência da promoção do meu esposo.
E estamos vivendo aqui, numa cidade menor, né? Apesar de ser uma mudança muito desejada, sabe, Fê? Ao mesmo tempo, ela é muito desafiadora. Então, eu sempre quis mudança, né? Eu estava sempre ali, mudança para mim é movimento, mudança para mim é movimento de vida. Mas quando eu vim para essa mudança, eu senti bastante, assim, né? Aí eu estou ainda nesse processo de entender quem eu sou nesse lugar, porque, de certa forma, a gente está ali na nossa cidade, é nossa origem, né? É nosso lugar, é nossa família está perto, a gente sabe onde buscar, enfim. E quando está você e seu esposo num lugar, é tudo muito novo, é tudo muito. Até andar, você precisa aprender. Então, eu me sinto um bebê mesmo, tem que aprender a andar. Enfim, então, essa sou eu. Esse é o meu momento, esses são meus valores, minhas crenças, e quem sou eu, um pouquinho de quem sou eu. Gente, eu já amei. Né? Junta o lugar de inquieta, investigativa, caótica, com um lugar de mudança. É um combo ótimo para. É um caldeirão. Muito bom. Mo, e o mall surgiu como, né? Na sua vida? Como é que você se deparou com o mall? Como é que você parou aqui? Olha, o mall, assim, Fê, o mall, acho que ele se entrelaça com esse meu momento de reconhecimento, sabe? Ele entra exatamente nesse momento onde eu me questiono onde sou eu nesse sistema escolar, sabe? Porque eu venho, né, de um lugar em que eu tenho essa crença de estudar é importante, de se formar é importante, de ter diploma é importante, porque sem diploma você não é reconhecido, né? Eu sou repetente da 5ª série, eu passei para a 6ª série, mas ainda fiquei de dependência na 5ª, ou seja, eu sempre tive muita dificuldade de estar nesse lugar de escola, né? Exatamente por causa desse quem eu sou, né? Muito inquieta, caótica, enfim. E nesse lugar, eu sempre tentei encontrar quem era a Mônica Aprendiz, né? Como é que eu poderia ser? Eu pensava, tá, mas tudo isso que eu estou aprendendo de forma autodirigida não tem valor nenhum para o outro. Olha só, não tem valor nenhum para o mercado. Né? O mercado não vai reconhecer que eu fiz, por exemplo, uma pós autodirigida. Ele vai querer de mim um diploma, ele vai querer de mim saber até, talvez, o meu CR, qual foi o meu CR na faculdade. Né? Então, essa crença me norteou por muito tempo, de que entender que se eu não estudasse e se eu não passasse de fases nesse sistema escolar, eu seria uma pessoa burra. E isso é muito forte, porque isso permeia, isso fica ressoando, né? Quando você está num lugar, as pessoas já perguntam: o que é você? Ah, eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, eu sou, né? Você já se coloca em termos de cargo, de posição. Você não se coloca muitas vezes como, não, eu sou uma pessoa, por exemplo, se eu tivesse que falar quem eu sou uma pessoa fraca. Aí a pessoa falou assim, como assim você é uma pessoa fraca? Sim, sou fraca. Eu sou uma pessoa que reconheço minhas vulnerabilidades, eu reconheço que ser fraca é sim ser forte, porque eu não estou me enganando, né? Enfim, então é contraditório muitas vezes ao que a sociedade também exige, né? Então, quando eu parei, falei assim, gente, eu preciso encontrar o que é isso? Que lugar é esse que me faz ir estudar de forma independente? Que lugar é esse que me faz ter esse prazer, esse desejo imenso de mergulhar em universos totalmente diferentes, mas que se conectam? Então, eu não consegui encontrar aquilo dentro do ambiente escolar. Tanto que, quando eu tinha que estudar para as provas, a minha mãe criava várias formas e vários meios de me ensinar que não do meio convencional. Vamos desenhar, vamos fazer uma peça de teatro para você falar. Ou seja, minha mãe, entendendo que a minha forma de aprender não era aquele formato, ela começou a criar formas de aprender. E eu acredito que essa autodireção surgiu na minha vida muito disso, do que minha mãe também acabou me ensinando. Olha, se você não está aprendendo dessa forma, se reconhece e vê a forma que melhor você vai aprender. Então, o MOL surgiu desse processo, sabe, de reconhecimento. E aí eu comecei eu conheci o Alex pelos textos dele, e eu falei assim, gente, existe um nome para isso, existe um estudo,
sobre isso, né? Existe alguém que está investigando sobre isso, e isso é um processo natural. Isso é um processo que é possível dentro de qualquer sistema, sabe? Autodireção, até o que o Alex fala, não significa assim formal ou informal, né? Significa você reconhecer aquele aprendizado, você colocar aquilo em prática, né? Você apresentar aquilo que você sabe para o outro, para o mercado, enfim. Então, o MOL entrou nesse lugar de reconhecimento. Eu achei super bonito esse lugar de comparação, né? De primeiro vulnerável que você diz, né? De como trazer suas crenças, né? Pera, então se eu não estudar e não passar, eu sou burro. Só que você acabou de falar, né? Que você é super curiosa, inquieta, várias potências vinculadas a aprendizado. E como você precisou carregar isso para essa transformação de pera, mas eu sou o cargo que eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, é o cargo, é isso que importa, e por que eu não posso ser fraca, né? Por que eu não posso ser, então, vulnerável? Por que a gente tem que esconder esses lugares e trazer de outras formas? E como esse conhecimento e esse lugar do molde, opa, tô dando nome para tudo isso, tá trazendo isso à tona de uma forma diferente. Eu achei super interessante esse lugar, porque me conecta um pouco, né? De como, opa, isso tem nome, então pera, não preciso ficar aqui sentada e ter só esse formato. E que legal escutar da sua mãe, né? Acho que são poucas pessoas que a gente tem no nosso percurso que identificam e falam, opa, peraí, eu vou aprender de uma forma diferente, né? Posso ser numa peça de teatro, eu posso desenhar. Inclusive, um parênteses aleatório, eu lembrei até do meu irmão mais novo, que a gente é em 4, né? Meu irmão é mais novo, chama Matheus, e ele é mais artista, então ele fez design, essas coisas, faz sapateado. E no colégio teve uma professora que marcou muito ele, que era professora de biologia, porque ele não conseguia prestar atenção, era mitocôndrias, era uma coisa assim. E aí ela fez um combinado com ele no começo, que, você não quer anotar ou não quer prestar atenção? Então toda a matéria você vai desenhar e vai trazer para mim o desenho das coisas para eu validar se é aquilo ou não, e a gente vai conversar sobre isso. E como aquilo marcou ele, né? De ele desenhar tudo aquilo e me conectou um pouco com essa história. Sim. Por que não, né? Por que eu não posso trazer em forma de desenho ao invés de ficar, né, anotando, que eu vou aprender e ao desenhar trazer como é que vão ser as coisas. E como que bom que temos pessoas no sistema, vamos dizer assim, que tem esse olhar e que podem, né, de alguma forma, já arquitetar coisas diferentes. Eu gostei desse relato. Sim, Enfim. nossa, e olha que lindo, porque essa professora, ela conseguiu hackear, digamos assim, né, seu irmão, né, assim, qual é a forma que ele vai conseguir transpor o que ele está aprendendo, o que ele está tendo contato aqui, né? E acho que o que minha mãe fazia era basicamente isso mesmo. Ela, peraí, se a Mônica não consegue ir por essa via, deixa eu criar alguns caminhos, né? Ela hackeou, ela entendeu quais eram os caminhos que eu entendia melhor e me fez, sabe, caminhar para esse lugar. O que era super autodirigido, porque não era o caminho normal. Né? O caminho normal era sentar, estudar, ler o caderno, né? E ela me levava para outro lugar, e isso fazia com que eu aprendesse verdadeiramente. Apesar de, muitas vezes, não ir bem na prova. Porque a prova, ela não avaliava esse meu saber, ela avaliava algumas questões, né? E se eu não soubesse responder aquelas questões daquela forma, eu errava na prova. Não, que é uma coisa que, né, dá um capítulo inteiro para a gente conversar aqui sobre esse sistema de provas e como são crenças que não mensuram a aprendizagem. Né? Verdade. E assim, inclusive, isso também me fez buscar quais formas eu posso avaliar que eu aprendi sem ser dessa forma tão quantitativa que é. Né? Que outras formas eu posso demonstrar que eu aprendi? Porque, às vezes, quando é um aprendizado assim, muito... um aprendizado, digamos assim, imediato, né? Um aprendizado de trocar uma lâmpada, não sei trocar uma lâmpada. Aí eu vejo um vídeo, troco a lâmpada assim. Eu vou lá e troco a lâmpada acende. Ótimo, caramba, aprendi a trocar a lâmpada. Mas quando é algo muito grande, muito complexo, como que eu vou medir que eu aprendi? Não sei se a palavra é medir também, não sei se isso se aplica, mas
Mas também é muito mais medir para mim, e não é ser avaliada pelo outro, né? O quanto eu sou capaz de identificar ou sentir em mim que eu aprendi. Então, isso para mim sempre foi também um desafio por causa disso, porque esse lugar de sempre quantitativo. Você só aprendeu se você conseguir responder isso aqui. Você só aprendeu se você assistir essa aula e ler todo esse livro, enfim. Né? Então, é um ponto também que eu me questiono e venho estudando, inclusive, vou dar um spoiler, a minha forma de demonstrar o que eu aprendi no MOL foi desenvolvendo um cordel. Que bonito! E a gente vai ter acesso a esse Vai cordel ter. É a minha entrega no portal, você tem noção, Fê? Amém! É a minha entrega no portal. Então, assim, e eu nem sabia que eu sabia fazer cordel, tá? Porque eu sou muito amante dessa cultura, desse tipo de escrita. Amo o Nordeste, tenho minhas raízes nordestinas, mas não sou nordestina, né? Mas minhas raízes são. Mas eu amo, né, a forma de falar e de ensinar do cordel. E eu não sabia que eu sabia fazer. Então, eu simplesmente acompanho, leio algumas páginas e eu fui entendendo como é que era o sentido de fazer um cordel, fui estudar, fui ver quantas estrofes tem, enfim, super autodirigido, né? Ninguém me ensinou e fiz. E no final, claro, né? A insegurança, o sabotador falou assim, não, mas eu acho que eu vou mandar para alguém que sabe fazer cordel para ela poder ver, né? Se tá bom, se tá certo, né? Aquela necessidade da avaliação. Mas fiz, sabe? A minha entrega vai ser esse cordel, que ali tem literalmente todo o resumo, todo o contexto, tudo que passou por mim, tudo que eu estou levando comigo do que o MOL me trouxe. Gente, agora eu quero, né? Já estou aqui com a expectativa de ler esse cordel maravilhoso. E muito interessante esse lugar de você também se jogar no que faz sentido para você, né? É uma coisa que você gosta, então você está curiosa sobre aquilo. Ao aprender sobre aquilo, você, né, foi atrás e falou: nossa, como é que eu posso usar este outro aprendizado e praticá-lo e transformar esse conhecimento e essa vivência de conceitos novos já na prática de uma aprendiz e já com conhecimento e consciência de que está sendo uma aprendiz autodirigida, que nem você trouxe, né? Eu achei super interessante também a questão da lâmpada, né? Que é a mesma coisa que a gente cozinhando na pandemia ou coisas assim, né? Pera, deixa eu ver aqui e eu faço. A gente não atrela isso ao aprendizado. E aí, quando a gente vai para o formal ou para outras coisas, até que você trouxe muito antes, é muito real esse lugar de, pera, não vou ser validado, ou eu preciso do diploma, ou as empresas só contratam assim. E é uma linha super tênue, né? Eu estava até refletindo um pouco, né? Eu entendo que tem algumas profissões ou algumas coisas que são importantes você passar por algo formal. Só que esse algo formal é conhecimento ou deveria também ser prático, né? O quanto que a gente poderia migrar para um lugar muito mais prático de aprendizagem, que possibilitasse esses testes, porque no final, as nossas vivências, pelo menos a minha crença é que nossas vivências práticas, atreladas com conhecimento, vão de fato trazer mais experiências, redes e pessoas, do que só um sistema em que eu vou estar lá escutando outras pessoas falarem e se eu não remodelar isso, eu não vou ter a prática, eu não vou ter a rede, eu não vou ter as pessoas, eu vou ter ali o que me instruíram a passar na prova, que não vai me levar a lugar nenhum na vida, né? No dia a dia. Com certeza, sem dúvida, assim, você disse tudo, Fê, assim, e por que não esse ambiente formal não pode estimular a autodireção, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Quem disse que ele não estimula a autodireção, né? Até uma conversa recente que eu tive com um grupo de amigos, eu falei, gente, eu sou dirigida desde a época da minha faculdade, e eu realmente vi o meu professor como uma faísca, porque, de fato, eu acho que até ilusório, sabe, Fê, a gente acreditar que o professor é capaz de ensinar tudo sobre aquele determinado assunto. Primeiro que as coisas mudam muito rapidamente, né? Ele está ali para poder produzir na gente, para poder ser uma faísca, incendiar, para que a gente possa sair e investigar, sabe? Mergulhar mais naquilo que faz sentido para a gente. E a minha primeira faculdade eu fiz em 2005. E na faculdade, eu saía da faculdade
sabe, empolgadíssima. Eu falava, não, eu vou começar a pesquisar aqui sobre esse assunto, eu quero saber mais. E eu ia investigar, sabe? Esse lugar também do aprendiz, de se apropriar do aprendizado dele, porque tem muita narrativa sobre, mas a faculdade não, né, a faculdade não ensina. Não é não só narrativa, existe real, né? O ensino tem tem assim o que melhorar. Não estou dizendo que não tem o que melhorar, né? Não estou tapando ali o sol com a peneira. Mas isso também tem a ver com o aprendiz. Jogar toda a responsabilidade, né, sobre um sistema e não olhar também qual é a minha responsabilidade, eu acho que isso também não é um ponto bacana. A gente não parte de um ponto bacana de conversa, sabe? E eu acho que o ponto é esse, eu entender também, eu me entender como aprendiz. Será que eu estou aqui nessa sala de aula para aprender tudo sobre, sei lá, psicologia nas organizações? Será que eu estou aqui na sala de aula para aprender tudo sobre como o cérebro funciona? Sabe, eu não estou ali para aprender tudo, eu estou ali para despertar, para poder sair em busca desse aprendizado, sabe? E até eu fiz essa pergunta para o Alex, eu falei assim, Alex, se eu me reconheço como uma aprendiz autodirigida, por que eu gosto tanto de fazer curso? Será que eu realmente, olha só, né, o nível de questionamento, se eu sou ou não uma aprendiz autodirigida, mas é esse processo de reconhecimento. E aí eu fui e perguntei, inclusive no livro dele, ele falou, dá uma lidinha no livro, os 25 comportamentos, isso está lá também no livro, ele também super me direcionou nesse sentido para acalmar a minha atenção, né, para poder diminuir ali a minha atenção, de que será que eu seria uma aprendiz autodirigida porque eu gosto de cursos? E não tem nada a ver, né? Como ele falou, um curso nada mais é do que um CEP mais R organizado, né? Às vezes nem tanto, às vezes tem curso que só tem o C mesmo, né? Não consegue, às vezes, gerar esse contexto todo, né? Esse completo do CEP mais R. Mas não há problema nenhum da gente fazer curso. Hoje, a busca do curso não é mais pelo status, não é mais pelo diploma, né? O curso é muito mais como realmente encontrar um lugar desse conhecimento estruturado e você poder ir ali consumindo faísca e você vai buscando outros caminhos, sabe? Você vai aprofundando mais, e o mais interessante é você ir conectando tudo isso com o que você já tem, com outras ciências, com outros saberes, com outras... Enfim, você vai fazendo ali uma teia, né? De uma costura, né? De tudo um pouco. Não, muito legal te escutar. E eu vou aproveitar aqui o gancho, né? Que a gente começou a falar de CEP mais R, dos comportamentos. Adorei essa provocação de mas eu gosto de fazer curso, e aí, então, será que eu sou, não sou, né? É o impostor da autodireção. Isso aí. E puxar para a gente conversar um pouco da biblioteca humana, porque eu achei super interessante, né? A gente discutiu um pouco antes até, que entre nós, mas essas crenças todas, esses, né, que a gente se questiona do sistema e tudo mais, não nos leva até essa consciência plena do CEP mais R, né? E que existem pessoas, experiências e redes, e que estamos muito mais próximos de outras pessoas e outros, né, consequentes, né, conhecimentos do que acharíamos possível. E como, ao saber isso e ter conhecimento disso, também levamos a nossa autodireção para outro potencial, porque do contrário, a gente está lá, focado no conhecimento, ou talvez só ali na experiência daquele momento. Quando isso unificado a outras pessoas, outros saberes, potencializa bastante as trocas e perspectivas que a gente pode ter. Da onde surgiu, né, essa biblioteca humana? Da onde você pincelou um pouco desse conceito? O que você está pensando sobre isso? Que livre, né? Enfim, assim, eu não pretendo nem esgotar, assim, sobre o assunto, porque eu nem acredito que eu sou detentora de todo esse saber, sabe? Acredito que podem ter pessoas que podem saber até mais do que eu. Mas, assim, o que eu pude conhecer, né, o que eu pude investigar, muito, assim, ainda inicialmente, que foi uma coisa, assim, que apareceu para mim, sabe? Eu estava pesquisando livros. Eu estava pesquisando alguns livros ligados a esse processo de como fazer mudanças, porque, para mim, né, sou movida a mudanças, a gente também tem que saber como fazer essas mudanças.
E aí, investigando e pesquisando literaturas e pesquisando conteúdos, olha só, pesquisando conteúdos, me deparei com uma reportagem que falava sobre a biblioteca humana. E ela foi construída muito nessa perspectiva de trazer realmente essa diversidade, né? Fazer com que as pessoas respeitem as histórias dos outros, mas não a partir de livros, de leituras, mas e sim a partir de histórias, histórias de vida. E aí vi que o projeto ele já existe há anos, há 20 anos. E eu só fui ter contato com essa biblioteca humana agora. Eu falei, nossa, isso faz super sentido para mim, porque até pegando também um pouco da fala da Amanda, a Amanda falou sobre isso também. Ela falou, por que eu vou perder tempo, às vezes, aqui, buscando um curso ou fazendo a leitura, se eu posso escutar a história de alguém? Sabe? Se eu posso ter contato com a história de alguém, se eu posso ouvir o que esse título tem a me trazer. Então, a biblioteca humana surgiu muito para mim nesse sentido, muito natural. Eu não fui buscar por ela. Ela me encontrou e que me despertou. Porque eu também, Fê, posso dizer que tinha, não, posso dizer que tenho essa dificuldade de também sair do conteúdo, sabe? De entender como que eu construo esse CEP mais R. Porque existem, por exemplo, experiências que já estão prontas. Talvez eu possa buscar uma experiência, eu vou lá, né, pago para poder participar de alguma imersão ou alguma experiência que vai me gerar aquele aprendizado que eu estou buscando. Mas pode ser que eu esteja aprendendo sobre algo que não exista essa experiência. E aí eu vou ter que criar essa experiência para mim. Né? Então, é nesse lugar de entender que esse CEP mais R, eu posso encontrar fora, mas, acima de tudo, eu também vou ter que construir dentro. Né? Então, o conteúdo eu consegui encontrar, né? As experiências eu também consegui encontrar, mas pode ser que eu também tenha que criar essas experiências. A rede está aí, né? A gente precisa se jogar, você precisa se desprender também, você precisa se soltar desse lugar de medo, de insegurança, de vergonha, de perguntar, de ir até as pessoas para poder perguntar, né? E muito vem da arquitetura de cara de pau, né? Você poder demonstrar o seu interesse na pessoa, né? Sem ser ali interesseiro, enfim, aí vem tudo isso que vai assim só fortalecendo essas outras formas que a gente tem realmente de aprender, esses outros caminhos. Então, a biblioteca humana ela surge muito nessa perspectiva de, se a gente está falando de experiências e de rede, o que mais a gente pode buscar e encontrar para poder reforçar, né, esse CEP mais R. Então, nada mais é do que isso, ouvir histórias de pessoas. A história das pessoas são os títulos, né? Então, eu busco o título a partir de uma curiosidade, de entender o que aquela história tem a dizer, o que aquela pessoa tem a fazer. De forma prática, isso pode acontecer de forma online, presencial, através de um podcast, né? E aí eu vou lá e seleciono o meu título. O formato ele pode ser presencial, né? O formato ele independe, mas normalmente são voluntários, né? Pessoas voluntárias que têm histórias para contar e se disponibilizam para poder fazer isso. E aí as pessoas chegam e aí escolhem seu título e vão ter ali aquele momento de conversa e de interação com aquela pessoa. E olha o quanto isso também vai de encontro com a minha crença do que realmente eu acredito, o quanto a história do outro de certa forma, me leva a compreender a minha própria história. Né? E, a partir dessa compreensão, o quanto isso me leva também a fazer investigações e me autoconhecer, e me entender, e me compreender, enfim. Então, isso é muito rico, cara. Isso, olha, eu acho que conversar com alguém numa biblioteca humana, eu acho que realmente vale muito mais do que horas, às vezes, dedicada e aí, sempre saindo desse lugar de extremo, né? Desqualificando uma coisa, qualificando outra. Não, mas eu acho que assim, nossa, eu acho que vale muito, ou agrega muito a uma leitura que eu tenha feito, sabe? Ter contato com o que a pessoa tem a expressar. Então, isso é o que é a biblioteca humana para mim, sabe? É o conceito e a definição que eu consegui chegar e como que ela se organiza. Não, é muita coisa, né? Gente, anotei várias coisas aqui.
E eu gostei muito desse lugar de olhar para sua crença, né, de que a história do outro leva a gente a entender a nossa, mas ao mesmo tempo como isso abre muito as nossas possibilidades, no sentido que nesse lugar já não, cada pessoa é um título. E na verdade são múltiplos títulos, né? Porque eu poderia vir aqui, olhar lá o seu carômetro e falar, nossa, olha que legal. Eu tô com o olho aberto, então isso ajuda, né? A Mônica sabe de aprendizagem, design de experiências, cultura organizacional, Muay Thai. Daria para fazer, são vários subtítulos, né? E ao mesmo tempo tem um lugar pessoal, né? Que a gente não fala, mas te escutando aqui, né? De opa, peraí, é uma pessoa que gosta de mudança, então ela já tá passando por várias mudanças. Tá ali há 3 meses em outro lugar. É uma constante dela. E como potencializar isso em vários subtítulos e pensar, poxa, isso só alguns exemplos, né? Porque se eu continuar aqui no carômetro, dá para pincelar várias outras coisas de outros lugares, né? De quem é você, de até de qual livro você está lendo. Cada uma dessas pinceladas são possibilidades de eu me conectar com você e falar, pera, eu vou aqui passar meia hora porque eu quero ver a vivência e escutar a vivência da Mônica, em específico em cultura organizacional. Pronto, algo que já poderia agregar com algo que eu faço. Dando o meu exemplo, né? Porque eu estou conversando com você. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia olhar e falar, nossa, olha que interessante. Ela também leu comunicação não violenta, e é algo que tem um grupo aqui, um subgrupo pensando, e existe essa possibilidade de eu puxá-la para escutar sobre isso. É um infinito de possibilidades, né? Então, olhar para uma biblioteca humana também tem essa riqueza de, além de eu aprender com a história do outro, e pode ser momentos, né, de vivências pessoais, de opa, pera, ela tá passando por mudança, então eu também tô passando, escutá-la e conversar com ela pode me ajudar a me compreender neste lugar. Também tem essa outra possibilidade de, pera, eu tenho aqui a um clique de distância alguém que já trabalhou com isso, que tem isso fortalecido, que pode me dar outra perspectiva sobre alguns temas que eu falei, e ao mesmo tempo, ou não, tá aprendendo alguma coisa, então eu vou lá no outro parâmetro de aprendizagem e falo, nossa, olha que interessante, ela quer aprender mais de propósito, posicionamento, antropologia, vamos conversar, porque isso a gente pode se escutar e trocar sobre as nossas aprendizagens e de repente vai começando uma rede ou construir experiências. Isso é uma potência legal quando eu escuto você falando da biblioteca humana, né? De como a gente enxerga as pessoas nesse lugar de possibilidades e potencialidades. E não de uma coisa só, né? Eu vou falar com aquela pessoa porque ela é professora ou especialista em matéria X. E não, é como eu vou me conectar com outras pessoas com interesses semelhantes ou vivências parecidas, ou até que eu estou buscando, e a partir disso ter essa disponibilidade de tempo de troca, né? Sem dúvida, Fê, nós somos, essa é a verdade, você está aí vendo, né, as possibilidades de títulos, nós somos livros infinitos, sabe? Nossas histórias de vida podem compor esses livros, e várias histórias. Quantas histórias de vida a gente tem? Né? De repente, ao invés da gente falar sobre um exemplo aqui, né, que você trouxe, de repente, ao invés da gente falar sobre a comunicação violenta, por que talvez eu não possa ouvir a história de alguém, né, que superou algo, que viveu traumas, né, de violência, né, e dessa comunicação dominante, né, dominadora, enfim, por que não? Porque, por exemplo, eu já estudei muito sobre comunicação não violenta, mas você sabe onde eu aprendi sobre comunicação violenta? Sendo voluntária num projeto de mulheres, um projeto, né, contra a violência doméstica. Ali, eu ouvindo as histórias daquelas mulheres, eu aprendi, né, o que é verdadeiramente elas estarem ali numa situação de violência, né, de um contexto de violência. Então, para além... Então, se de repente alguém que quer aprender sobre comunicação violenta, ao invés de querer ler um título sobre CNV, por que não ler um título sobre alguém, uma história, né, de alguém que vive, supera e consegue praticar isso em um lugar de violência? Nossa, é tão rico, né, poder ouvir essa história, poder ouvir como que ela consegue praticar isso, viver isso. Então,
é isso, sabe? As pessoas são títulos infinitos, elas têm histórias que acontecem o tempo todo, e é vivo. Essa coisa também de, como acontece aqui, não é da mesma forma que acontece no campo. Então, de repente, eu vou estudar sobre alguma coisa e aqui eu vou aplicar isso aqui, nesse contexto, mas lá no campo é completamente diferente. E a gente percebe até esse movimento quando a gente pensa até em soluções empresariais, né? A gente pensa em soluções empresariais para as empresas privadas, né, ou públicas, e tem essa divisão de pensar também no agro, nas empresas para atender o agro, porque é um contexto diferente. E, às vezes, o que a gente aprende está só dentro daquele nosso contexto, dentro daquela nossa bolha. Então, peraí, eu vou ouvir alguém que trabalha no campo, eu quero ouvir alguém que vivencia aquilo, eu quero ouvir a história dele com o campo. Então, é muito legal. Tem até uma consultoria, que é a Síntese, que eles trabalham, não sei se é a Síntese, mas eu posso confirmar depois. Agora eu estou na dúvida, mas eu acredito que é a Síntese. Eles fizeram uma série, né, de conversas com pessoas do campo. E, assim, a série é incrível, porque eles trazem sabedorias, assim, infinitas, através das histórias, através de tudo que eles vivem ali dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto. Então, é muito rico, Fê. E eu tenho certeza que todas essas histórias que você está ouvindo aqui, você vai ouvir de novo, e você vai ter um outro aprendizado, e você vai ouvir de novo, e você vai... Caramba, mas eu acho que eu preciso ouvir mais sobre esse ponto aqui. Enfim, nossa, te abre um campo de possibilidades muito grande quando você, ao invés de estar ali só numa leitura, você vai ouvir o outro. E acho que você trouxe nesse final a chave da coisa, né? O quanto que a gente intencionalmente talvez separe tempo para ouvir o outro, para escutar, opa, peraí, né? Quem sou eu aqui no mundo inteiro para adquirir isso sozinho, se eu posso parar, pausar um pouco e falar, putz, deixa eu escutar o outro, deixa eu prestar atenção, deixa eu ter presença, que são, né, coisas que estamos perdendo, né? São comportamentos e competências que estamos nos distanciando socialmente, né? Cada vez mais eu sinto em casa, ou, né, como deixar o celular do lado e esquecê-lo, né? Como escutar genuinamente como é que foi o dia da outra pessoa, ou o que está acontecendo. São coisas que, olhando para esse lugar de intencionalmente buscar no outro, ou em bibliotecas, aprendizados, talvez nos coloque de volta num espaço de escuta, né? Num espaço de, opa, peraí, deixa eu trazer outras vivências e escutá-las e, ao mesmo tempo, praticar essa presença, essa escuta que está tão disputada, né? Fê, nós estamos raptados, né? Nós somos raptados o tempo todo. E eu acredito que uma das formas da gente fortalecer essas conexões humanas é a partir dessa busca de aprendizados através das pessoas, sabe? Ouvir verdadeiramente. Nessa rede de apoio, o meu papel é escuta, né? Para as mulheres. Por isso que eu digo que lá eu aprendo mais sobre CNV, porque eu estou ali num papel de escuta. Eu não estou julgando, eu não estou avaliando nada, eu estou escutando o que aquelas pessoas têm a dizer. Eu não posso julgar a história dela, sabe? Eu não posso apontar o dedo, enfim. É um espaço que nos convida, sabe, verdadeiramente a essa essência humana, a esse lugar realmente de estar aberto ao outro, porque a gente está sendo raptado realmente, a nossa atenção. A Ana, né, trouxe isso também lá no nosso segundo encontro, terceiro encontro do MOL, que ela fala sobre essa atenção, né? Isso também me tocou muito, porque a gente fala muito de intenção, né? É claro que é importante a gente colocar a intenção, mas até que ponto eu consigo colocar intenção sem ter atenção? Se nós estamos sendo ativados o tempo inteiro, ativados pelas redes sociais, né? Ativados até mesmo presencialmente, não só pelas redes sociais, mas também presencialmente, enfim, estamos sendo ativados o tempo inteiro. Então, como manter essas conexões humanas, né? Como manter essa escuta próxima para o outro?
sabe, a gente também se provocando, a gente se provocando, a gente se colocando nesses lugares, a gente buscando esses lugares, né, esses espaços onde a gente vai poder exercitar isso. É bem como eu coloquei para você, né? Nem sempre essas experiências vão existir. Então, eu preciso criar essas experiências. E a biblioteca humana nada mais é do que isso, é criar essas experiências, né? Essas experiências de escuta e de reconexão. Pensando nesse lugar, né, de criar, que eu posso ficar aqui o dia inteiro, mas o tempo está acabando, então vou aqui finalizar com uma última pergunta. Quando você reflete, né, toda essa vivência, todo esse aprendizado, a gente está na reta final, né, desse momento. O que você pensa um pouco no futuro, assim, né? Que reflexões ou o que você acha que vai manter vivo em você, assim, né? Não, no Unilivre ou não, mas, né, até para o que você está fazendo ou por a mudança que você tá pensando, intencionando para você, o que são coisas que você olha o futuro e fala, nossa, isso aqui eu vou levar comigo, ou isso aqui eu ainda tô, né, com essa curiosidade e investigando para frente. O que são essas coisas? Assim, o mall, né, ele é um ambiente muito provocativo, né? Ele é um ambiente realmente, pelo menos no meu ponto de vista, ele realmente provoca, né? Ele estimula a gente a avançar o tempo todo. Isso eu vou levar muito comigo, né, também. Mas, assim, o que eu vejo é que uma coisa que eu aprendi, tá? Com tudo isso que eu estou aprendendo também, tem outros campos que eu tenho mergulhado, né, que envolve também sociocracia. Então, esses lugares, né, eu preciso entender que para muitas coisas acontecerem, eu preciso ter cuidado e empatia, sabe, com o momento do outro. Então, o que a gente está aprendendo no MOL não é algo que é o convencional, sabe? Não é algo que a gente pode chegar na escola e aplicar assim, ó, vamos fazer isso aqui vai dar certo, né? Ou eu chegar na empresa, no ambiente corporativo, e não, olha, a gente agora vai trazer experiências de aprendizagem assim. Se eu antes não respeitar e entender esses espaços, sabe? Sem antes cultivar esses espaços. Hoje também, dentro do campo que eu atuo, dando aula para jovens, como é que você vai chegar e vai inserir isso, digamos assim, de uma forma brusca, sem primeiro cultivar esse lugar? Então, o MOL, ele, apesar de trazer esse lugar provocativo, de vamos trazer essa transformação para esses espaços, né? Vamos trazer esse lugar de protagonismo da aprendizagem, né? De assumir a sua aprendizagem, ao mesmo tempo, a gente, né? Nós, como arquitetos, eu penso muito nisso, temos que ter esse princípio, sabe? Esse princípio de cultivar esse lugar. Porque eu acredito que nasce planta em terreno seco, sabe? Nasce. Mas precisa ter mais cuidado, sabe? E precisa ter atenção, ter escutativa, ter cuidado para ouvir o outro, para ouvir o que dói nele nesse processo, para ouvir dele que não quero agora esse processo, enfim, tirar um pouco também, às vezes, esse nosso desejo louco de querer aplicar tudo, né? E sentir também o ambiente para que a gente possa trazer isso de uma forma suave, sem ser coercitiva, né? A nossa educação ela já é muito coercitiva. Então, se eu levo a autodireção de forma coercitiva, eu caracterizo totalmente quem ela é. Então, muito legal. E, Mo, muito obrigada. Aprecio super até essas reflexões. E é muito bonito, né, te escutar nesse lugar de, nossa, estou aqui com os jovens no campo e ter essa escutativa de conseguir fazer essa ponte, esse diálogo. Porque isso também é sobre aprender, né? É também sobre rede, é também sobre criar comunidade, é também sobre saber o momento e ir junto. Que se a gente não tem rede, a gente não vai conseguir se jogar. Se a gente não tem a comunidade, a gente não vai conseguir aprender em rede, né? É uma coisa vincula com o outro. E eu concordo com você, né? A gente tem que ir quebrando as bolhas aos poucos. E para quebrar as bolhas aos poucos, volta para o lugar de biblioteca humana e de escutar o outro e de saber que somos vivências diferentes e essa diferença vai nos levar a aprender perspectivas novas e outras coisas. Eu aprecio muito esse lugar que você se coloca de ter essa escutativa e de conseguir, até pela sua vivência, né?
como é que eu me entendo e consigo ter consciência de como eu aprendi, e vinculo isso do meu jeito para também entender as arquiteturas e saber como essas arquiteturas podem sim funcionar de forma diferente para diferentes pessoas. E isso eu acho bonito ao escutar e escutar o nosso papo. Então, eu aprecio super essa forma que você tem, né, de capturar e de ler as arquiteturas e como elas ficam vivas em você. Então, super obrigada pelo papo. Obrigada a você por esse resumo incrível aí. Você conseguiu ler meu livro. E essa é a ideia mesmo, sabe? Vamos construindo juntos, um passo à frente. Nós já não estamos mais no mesmo lugar, né? Nada coercitivo, tudo ali de forma horizontal, né? Leve. Eu acho que esse é o rumo da ressignificação da educação, né? Que eu não acredito, pelo menos eu, ponto de vista, né? Eu não gosto de usar a palavra transformação, mas assim ressignificação, porque existem muitas coisas boas que podem se manter, né? Nem tudo precisa ser totalmente transformado, né? Algumas coisas podem ser só ressignificadas. Eu amei muito conversar com você, Fê, porque você, olha só, você faz a gente ir a lugares, tá? Você nos leva a lugares importantes para a gente, sabe? Encontrar algumas respostas, né? Buscar algumas... trazer para fora algumas inquietações, enfim, você provoca isso, viu? Legal, não dá. Que bom, a gente está fazendo aqui uma vivência de biblioteca humana para a gente escutar nossas histórias e aprender em conjunto. Então, super obrigada mesmo. Obrigada por ter escutado até aqui. E para finalizar, eu vou deixar como presente a poesia que a Mônica fez no portal do MOL, contando um pouco sobre as arquiteturas, o processo dela de aprendizagem, o que é isso, né? O que é o MOL para outras pessoas, seguido com a chuva de apreciações, que é o momento em que apreciamos as entregas uns dos outros e vivenciamos isso num aspecto de aprendizagem. Então fica também um gostinho do que é participar do MOL para todos, e espero que vocês curtam e que apreciem também essa linda poesia. Poesia. Vivendo e aprendendo a molejar. Acreditava que sabedoria e inteligência vinham somente dos mestres e das academias, até que um dia me reconheci como aprendiz autodirigida. E que negócio é esse de aprender de forma autodirigida, se não um convite para assumir a própria vida? Quem disse que aprendiz autodirigido segue só? É passível de escolha, tem rede para se jogar, sozinho junto para se concentrar, prosa e café a saborear. O percurso é como costura. Informal ou formal não se confunda. A aprendizagem autodirigida tem sim estrutura. E para quem diz que não tem estrutura, estão aí as arquiteturas para ajudar a nossa cuca. E se as arquiteturas estão para nos ajudar, então se prepara, porque algumas eu vou compartilhar. Curiosidade despertar, não para aquele Google dar, mas o querer questionar, perguntar e investigar. Outra coisa, você precisa se atentar, seja interessado e não interesseiro, como o cartão de crédito que gera fatura e manda para o endereço. Junta curiosidade e cara de pau, para uma prosa ganhar. Traga coxinha e se entume sem ninguém esperar. O terreno nem sempre será fértil, e isso indica que cultivo precisará manipular com amor essa terra, contexto, para essa flor desabrochar. Que dirá Maria Maria, que teve uma vida tão sofrida a superar. Ofertas, pedidos e compartilha para o aprendizado multiplicar. Dar e receber para a abundância gerar. Segundo o cérebro, para a cabeça não esquentar. E esse tal de CEP mais R não tem a ver com localização ou lugar, mas sobre novas fontes para o saber encontrar. Faça uma jornada individual, quando o saber for pontual, mas não se esqueça que tem sozinho junto e para te livrar e rede para te livrar de todo o mal. Grupo de estudos em pares ou festival, a alegria do aprender coletivo como uma festa de carnaval. Abra o seu portal para o extraordinário apreciar, sem nenhuma preocupação do outro julgar. Aprender de forma autodirigida é um desafio, pois as crenças escolarizantes são seguidas a fio.
Mas olha, Matuto, desafio também é uma arquitetura como contributo, que nos une em harmonia para vencê-los juntos. Momentos memoráveis para celebrar. Não precisam acontecer somente quando acabar. Esse tal de mall me fez sorrir e chorar, pois momentos memoráveis foi tudo que fez ofertar. Entrei nesse trem para conhecimento levar, mas o que levo mesmo são as histórias que eu vi contar. E dessas lindas histórias pude a minha entrelaçar, pois de certa forma elas me fizeram curar. E do molzão saíram os molzinhos, seus filhos pequenininhos, que acolhe com amor os moleiros em grupinho. E do nada veio tudo, é um lugar para sustentar. Não há rigidez de saber tudo, nem tampouco controlar. Eita, mulher, vai lá transbordar, porque aqui tem rede para se jogar. O Alck Internacional, o encontro da Emma e a Ciris foi sensacional. Rolaram mó papos, e o podcast da Fê rendeu foi comentários. Imperatriz, quem diz? Ela é uma eterna aprendiz. Teve um tal de grupo intermitente, que mexia com a mente da gente. Tiveram uns nomes esquisitos, Jomo, Fobo, Fomo, mas no final, feliz nós fomos. Vem, não se afaste, faça o que quiser ver na comunidade. Com maior cara de pau, criei um grupo para a prática. Sem nem saber se era pedido ou oferta, convidei todos à casa. Nasceu sem forma ou estrutura, porque o objetivo mesmo é provocar rupturas. Nunca tive a pretensão de ser coercitiva, pois inteligência coletiva se constrói pela emoção. Teve até tensões entre luas, mas nada que abalasse nossa estrutura. Seguimos firmes nessa jornada, sem quebrar a nossa cara. E agora, José, diz o nosso Alex, somos alquimistas das arquiteturas e tudo pode e deve ser feito com muita mistura. Mas o que fazer, José, quando o contexto não quer? Não force mudar as coisas, isso faz-te parecer uma louca. Seja elegante, abraça o elefante e beija-lhe bastante. Mudar não é num instante. Mas se ainda precisar, tem potinho do Alex, o A2, para mergulhar. Deixa eu te falar, as outras 6 arquiteturas ainda não consegui estudar. E tá tudo bem por isso, porque não preciso me acelerar. Faça o que quiser com essa poesia, inclusive nada, mas não vai morrer na praia, porque vai rolar até casa. E essa casa, muitos querem entrar, mas não é do BBB que estou a falar. É da residência do Alex, que já já vai rolar, e a gente está aqui se roendo para espiar. E no final de tudo isso, me sinto ignorante, porque é o que me faz seguir adiante e alimentar a minha mente de principiante. E sobre o que é esse tal de mol, não sei, só sei que foi assim. Então é isso, gente. Uau! Nossa, maravilhosa a sua poesia. Eu vou pegar a palavra que já estou falando. Gratidão aí por essa arte, porque foi muito bom te escutar. E é muito bom acompanhar aí toda a sua observação sobre esse nosso lugar que a gente está aqui. Gratidão. Mônica, que poesia linda! Por favor, compartilha ela depois. Nossa, eu aprecio demais o jeito que você colocou teu coração para tu expressar aqui pra gente na poesia. E senti um abraço, senti palavras que estava precisando muito escutar, principalmente ali do final, então eu te agradeço muito. E eu gostei muito de tu trazer personas pro teu jeito de aprender. Eu achei isso muito genial, assim. E esse teu olhar sempre de que é possível, assim, é um deserto, é possível a gente plantar. Tem um negócio ali, é possível a gente fazer. Então, isso aqui é possível a gente descobrir junto. Então, esse olhar de possibilidade, eu acho que ele traz uma acalanta, assim, tava precisando ouvir isso hoje. Muito obrigada, viu? Mônica, maravilhosa. Aprecio tanta coisa. Nossa, eu fiquei anotando aqui umas coisas para te falar, depois eu te mando, mas essas frases da tua poesia, seja elegante, mudar não é num instante. Eu estava precisando ouvir isso. E me sentir ignorante me faz seguir adiante. Menina, você é maravilhosa. Aprecio tua curiosidade, entender que teu projeto, quer dizer, você entende certo, então o MOL já fazia parte do teu projeto de pós autodirigida, então o MOL foi um elemento da tua pós. Achei isso incrível.
Apreciei demais tudo que você falou, tua potência, essa coisa de que é possível ter vida em terrenos secos, esse otimismo teu de plantar semente em terreno seco foi muito lindo. Olha, eu ficaria falando aqui mil coisas que me impactaram. Amei, Mônica. Obrigada, gente. A gente fica muito tímido. Esse lugar de apreciação é realmente muito desafiador mesmo, mas eu agradeço demais, viu? Eu vou compartilhar a poesia e realmente, assim, eu nem sei explicar como veio, viu, gente? Realmente do nada veio tudo. Fazê-la foi uma experiência e tanto. Obrigada, Eu Fábio. vou falar um pouquinho aqui também. Eu voltei atrasada depois do intervalo para o MOL e caí aqui exatamente quando você começou a poesia. E, meu, que presente, assim, estou grata por estar aqui, ter conseguido ter escutado tua poesia toda, que não é o cordel, não sei o que que é, mas eu sei que o que foi maravilhoso. Foi, nossa, demais. A forma que você conseguiu compilar tudo, assim, porque você pegou toda a jornada desde o início, assim, com alguns insights, com frases, com teoria, com arquitetura, com sentimento, com coração, meu, fiquei assim, nossa, maravilhada, parabéns, muito, muito legal mesmo. Obrigada, obrigada, gente.